Mas afinal de contas, quem é melhor, a Marvel ou a DC? A resposta para essa pergunta é tão relativa que eu acho que ela nem existe. Preferir uma ou outra é uma questão de gosto, mas uma coisa a gente não pode negar. Enquanto a Marvel é dona de 3 das 10 maiores bilheterias da história do cinema, a DC segue há vários anos cometendo muito mais erros do que acertos nos seus filmes. Existem algumas respostas possíveis para o porquê disso, e nesse vídeo eu vou te contar a minha teoria sobre como o grande segredo do sucesso da Marvel está na narrativa. E, claro, vou pegar algumas liçõezinhas que a Casa das Ideias tem para nos ensinar sobre a arte de contar histórias. Mas antes disso, já vai curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal para ajudar o Mixtape a atingir 10 mil inscritos. Antes da gente começar, é importante eu dizer que nesse vídeo eu vou discutir apenas as produções da Marvel e da DC nos cinemas, sem considerar os quadrinhos ou as séries derivadas de nenhuma das duas. E por cinema eu quero dizer as produções que foram lançadas pelas duas marcas num período de mais ou menos uns 10 anos pra cá, considerando o início do UCM com o Homem de Ferro, beleza? Então vamos lá. Quando a gente compara o universo cinematográfico da Marvel e da DC, a gente tem que manter uma palavra em mente: paciência. Já diziam as nossas avós que paciência é uma virtude, e realmente, essa é a maior virtude da Marvel e ao mesmo tempo é a pior falha da DC. E por quê? Se a gente observar, a DC é até boa em fazer os filmes solo dos seus heróis. Por exemplo, Aquaman foi um filme muito bom, Mulher Maravilha também, e claro, Coringa, que foi simplesmente sensacional. Mas onde é que tá o erro? Normalmente é quando a DC quer fazer filmes que reúnem os heróis, como Liga da Justiça, Batman vs Super-Homem ou então Esquadrão Suicida, que a coisa fica meio... Martha! E isso acontece não só pelas falhas do roteiro do próprio filme, que claro, isso não tem como negar, mas também por outras duas coisas. Primeiro, porque ao contrário da Marvel, a DC não tem uma grande história condutora. E segundo, porque ela também não manja muito de construir expectativa. Pensa comigo. O projeto do que é o UCM hoje começou lá em 2008 com o primeiro Homem de Ferro. Nessa época, a Marvel estava plantando a sementinha do que seria uma grande saga de filmes, todos interligados e todos interferindo um no outro. Se eles já tinham consciência do tamanho que ia ser esse negócio, eu já não sei, mas... Fato é que a Marvel passou 10 anos abrindo espaço e construindo o cenário para o que a gente conhece como o universo cinematográfico hoje. Foram vários filmes de heróis solos sendo lançados, depois filmes desses heróis reunidos como Vingadores, como Guerra Civil, e todos eles com histórias únicas e individuais, mas que ao mesmo tempo somavam para construir uma história maior. Uma história que não é nem só do Homem de Ferro, nem só do Capitão América, que é de todos os heróis. A Marvel construiu esse quebra-cabeça peça por peça com bastante paciência. Primeiro, ela apresentou os personagens pra gente. Então fez filme do Capitão América, do Homem de Ferro, do Thor, para que nós, o público, primeiro conhecêssemos os personagens individualmente, eles pudessem ali desenvolver a sua história e a gente criasse vínculo com eles. Aí, 4 anos depois, em 2012, veio o primeiro Vingadores, que já naquela época foi uma coisa super incrível, todo mundo adorou o filme, achou o máximo, mas ainda era só o começo. Num segundo momento, eles começaram a usar as cenas pós-crédito para fazer com que esses filmes ficassem conectados. E para que quando a gente fosse ao cinema, a gente pudesse sair de lá já tendo uma ideia do que iriam acontecer nos próximos filmes, e para também já deixar a gente ansioso, mesmo que o próximo filme só fosse sair tipo daqui a 1 ano. Eles obrigavam a gente a ficar lá, sentado no cinema um tempão, para no final assistir tipo 1 ou 2 cenas de 30 segundos. E a gente fica e acha o máximo. E por quê? Porque a expectativa faz tudo ser mais especial. Porque a gente sabe que aquela cena ali significa que a história não acabou ainda e que ainda vai ter mais coisa pra assistir. Aliás, esse é o principal combustível das inúmeras teorias de fãs que inundam aí a internet depois que um filme sai e que fazem com que os fãs continuem mergulhados ali no universo da história e pensando sobre ela mesmo depois que eles já saíram do cinema. E olha que quando eu falo que a Marvel tem paciência, é porque ela tem paciência mesmo. E os fãs também precisam ter essa paciência consequentemente. Afinal de contas, foram anos de expectativa desde o Vingadores 1 que a gente ficava vendo aquele cara roxo lá sentado na cadeira e ficava pensando quando que aquele Teletubby finalmente ia vir pra Terra pra lutar com os heróis. Mas tudo isso, claro, sem perder o hype, porque a Marvel sempre tomou esse cuidado de manter as expectativas e de manter a atenção dos seus filmes, lançando outras histórias individuais interessantes como Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem-Aranha e assim vai. E aí, claro, 10 anos depois, nós finalmente fomos agraciados com
Guerra Infinita e Ultimato, que fecharam aí a primeira fase do UCM com chave de ouro, justamente no momento em que a história estava no seu ápice, tanto dentro quanto fora das telas, atingindo a maior bilheteria da história do cinema. E percebam que tudo isso aconteceu justamente no pico emocional, que foi a despedida do Homem de Ferro e do Capitão América, justamente no momento em que a gente já tinha aprendido a gostar dos outros personagens o suficiente para continuar assistindo os filmes. Tá vendo só? Ou seja, a partir de toda essa linha do tempo que a gente fez aqui, o que fica evidente é que a Marvel sabe construir expectativa e sabe deixar suspense pros fãs, para que eles fiquem ali ansiosos esperando pelas coisas, e aí quando finalmente elas acontecem, elas são totalmente épicas. Inclusive quando esse totalmente épico significa quebrar todas as expectativas e de certa forma até decepcionar o público fazendo aquilo que eles não estão esperando, como o que aconteceu em Guerra Infinita. Afinal de contas, a Marvel literalmente esperou 10 anos para reunir os seus heróis, e aí, quando ela finalmente fez isso, eles perderam. E eles não só perderam, como eles morreram, virando pó diante ali dos nossos olhos. E a gente achou o quê? Lindo, maravilhoso. Saiu de lá com o emocional completamente abalado, mas achou simplesmente perfeito. E é justamente essa paciência que eu falo que a Marvel teve, que nunca deu pra perceber no universo cinematográfico da DC. Primeiro porque ela nunca deixou claro que as histórias ali dos seus heróis aconteciam no mesmo universo, e até a Liga da Justiça eles sempre tiveram histórias muito separadas. Isso fez com que os fãs não saíssem do cinema criando aquela expectativa, pensando no que viria a seguir, igual acontece na Marvel. Porque a DC não tem essa linha narrativa única, essa história maior que conduz os outros filmes. Outro ponto que parece ter prejudicado a DC foram os universos paralelos criados pelas séries de TV. A Zap Store, que é uma empresa de marketing, uma vez fez uma pesquisa para tentar entender por que os fãs não gostavam tanto dos filmes da DC. E sim, gente, a galera foi lá, pegou e fez uma pesquisa para entender por que o negócio não tava dando certo. Olha, a comunidade nerd, ela não tem limites, gente, mas enfim, continuando. Essa pesquisa da Zap mostrou que o fato da DC ficar dando reboot nas histórias e ficar mudando os personagens e os atores que interpretavam eles, fez com que ficasse mais difícil para o público criar aquele vínculo com os heróis. Ou seja, o público não consegue se conectar tão bem com os personagens da DC. Agora, pergunta para qualquer fã da Marvel como foi para ele quando o Homem de Ferro morreu em Ultimato, e você vai entender exatamente o que significa ter um vínculo com um personagem. Eu não sei vocês, mas pra mim parecia que literalmente tinha morrido uma pessoa de verdade naquele filme. Eu, dentro daquele cinema, eu chorei igual uma criança. Eu não gosto nem de lembrar desse momento, porque eu já vou ficando, já vai me dando um, sabe? E quando uma história consegue fazer isso com as pessoas e criar esse tipo de emoção, é aí que você sabe que realmente ela é uma história incrível. Então, pra você que, como eu, adora contar histórias, as lições de storytelling que a gente pode aprender com a Marvel, resumidamente, são: tenha paciência para construir a sua história e gerar expectativa no seu público. Boas narrativas secundárias são essenciais para manter o público interessado ao longo do caminho, principalmente se você estiver escrevendo uma história seriada ou uma saga. Conte não só com um, mas com vários personagens bons, cativantes e bem desenvolvidos. E por último, saiba reconhecer a hora certa de terminar a sua história. Se você, como eu, também se interessa por técnicas narrativas e storytelling, trata de se inscrever no canal, porque aqui no Que História é Essa a gente vai ver várias dicas de escrita e aprender mais sobre a arte de contar histórias com o melhor do cinema, da TV, da literatura e da música. Aproveita também para me seguir no Wattpad, @girlsilver, para acompanhar as histórias que eu publico por lá e principalmente a Guerreiros de Aço, que é uma fanfic do universo Marvel. Nessa história, os Vingadores ainda estão divididos pela Guerra Civil e eles precisam lidar com o governo tentando controlar a equipe, além de combater um inimigo misterioso que quer aí jogar a opinião pública contra os heróis. O livro é cheio de mistérios e envolve principalmente o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e uma heroína original, em uma história cheia de batalhas, cheia de mistérios aí, coisas, e eu não vou contar mais porque você vai ler e eu não quero estragar. Então corre lá pra ver, eu vou deixar aqui na descrição o link pro meu perfil e também pra essa história. Se inscreve no canal, por favor, pra ajudar a gente a atingir os nossos 10 mil inscritos, e é isso, até mais, fui!